Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa 11ª aula de controle, onde a gente vai fazer uma revisão das técnicas de controle, né, que vocês viram lá no curso inicial de vocês. Então, vou começar falando um pouco sobre a resposta dinâmica, né, e as restrições que isso tem. As técnicas que vocês aprenderam lá em controle, né, que a gente conhece, são somente para avaliar sistemas lineares em variância no tempo. Então, se eu tiver alguma não linearidade, eu vou ter que linearizar meu sistema. E eu tenho que estar atento às restrições dessa linearização, né, no caso de controle não linear. E no caso de sistemas lineares, geralmente eles são definidos através de equações diferenciais ordinárias, né, as EDOs, que são lineares e de coeficiente constante, que vocês aprenderam lá no curso de EDO. E exemplos físicos disso, que incluem os sistemas mecânicos, os sistemas elétricos, né, com a lei de Kirchhoff. Se eu tiver uma eletrônica de potência, por exemplo, muda a abordagem, né? A minha EDO vai ter uma equação algébrica. Os sistemas eletromecânicos, né, o gerador motor, que é o que a gente está estudando, sistemas termodinâmicos, fluidos dinâmicos, etc. Então, todos esses sistemas têm a particularidade de a gente conseguir linearizar eles e eles serem descritos através de EDOs. Né? Então, um sistema, uma EDO na forma padrão, a gente vai ter as derivadas, né, esse y ponto, esse y2 pontos representam derivadas de primeira e segunda ordem, né? E o que está em vermelho aí, que são y, vai ser as minhas entradas e em azul vai ser a minha saída. Né? Então esse é o exemplo de uma equação diferencial de segunda ordem na forma padrão. A função de transferência, né, ela é bastante útil na hora de a gente analisar os sistemas. E a transformada de Laplace é uma ferramenta que ajuda a gente a fazer essa análise. A vantagem da transformada de Laplace é que as EDOs, né, que tem uma difícil resolução, uma complexa resolução, acabam ficando mais simples quando a gente utiliza a transformada de Laplace. Elas viram equações algébricas. E o comportamento de um sistema pode ser escrito através dessa função de transferência, né? Onde y vai ser a transformada de Laplace da minha saída, né? Y de t no tempo. Então, do tempo eu vou para o domínio de Laplace. U é a transformada de Laplace da entrada. E h de s é uma função de transferência, né, que define o comportamento do meu sistema na resposta ao impulso. Então, é aquele famoso teorema que a gente conhece, né? Que conhecendo a transformada do impulso de um sistema, a gente consegue estabelecer o comportamento dele para qualquer outra entrada. Então aqui vou mostrar um exemplo, né? A transformada de Laplace da derivada, a gente multiplica por s, né? Vezes a variável, né, no domínio de Laplace. Então, se eu tenho a transformada de Laplace de segunda ordem, eu vou ficar com s ao quadrado vezes o y de s, né, que é a transformada de Laplace de y. Como eu tinha anteriormente, a derivada primeira vai ficar com s y de s. E quando eu não tenho derivada nenhuma, fica só o y de s. Faço a mesma coisa para a entrada e posso escrever a função de transferência, né, que é descrita através de polinômios. Então, os sistemas lineares que a gente conhece, eles podem ser escritos em representações com polinômios descrevendo o numerador e o denominador. Né? No numerador vão estar as derivadas relacionadas às minhas entradas. Né? E no denominador vão estar representadas as derivadas, né? A resposta com relação ao meu próprio sistema. Né? E uma característica de sistemas físicos é que a ordem do numerador é sempre menor que a ordem do denominador. Então, a ordem do denominador acaba sendo maior para sistemas físicos. No MATLAB, né, vocês já conhecem, mas eu vou dar uma repassada. Como é que a gente faz para representar as funções de transferência? Né? Eu posso representar elas envolvendo numeradores e denominadores. Então, eu especifico um vetor com os numeradores, um vetor com denominador e construo a minha função de transferência através do comando tf, né, um comando simples aqui, tf. Ou eu posso passar já direto os polos e zeros, né, em forma de vetores também. Então, meu z vai ter o meu polo 1, polo 2, polo 3, né, assim
Desculpa, o meu zero, né? Desculpa, meu zero vai ter o 0,1, o 0,2 e o 0,3. Passo a mesma ideia para os polos, né? E também passo um ganho K. E aí eu construo a mesma função de transferência, né? De uma forma diferente. De um lado eu coloco os coeficientes, né? E do outro lado eu coloco os polos, zeros e ganhos, né? Só usar essa função ZPK. Alguns sinais de interesse que a gente deve memorizar na hora de utilizar a transformada de Laplace é o impulso. Então a transformada de impulso é uma constante em Laplace. O degrau, que é 1 sobre S, né? É K dividido por 1 sobre S. A rampa, que é 1 sobre S ao quadrado, né? Esse K é apenas um ganho. A parábola, que é 1 sobre S ao cubo. E a senoide, né? Ou a cossenoide, que vão ter termos aqui conjugados complexos. A gente vai aprofundar mais um pouquinho mais para frente. E se eu quiser ver a resposta desses sistemas no tempo, eu posso usar a função impulse. Se eu quiser olhar a resposta ao impulso, usar a função step, que eu vou olhar a resposta ao degrau. E se eu tiver uma entrada diferente, eu posso utilizar o lsim. Né? Então eu vou usar, vocês dão um help aí no comando lsim, vocês podem ver a resposta para uma entrada customizada, né? Utilizando o lsim, em função do tempo. Um teorema interessante também em controle, bastante útil, é o teorema do valor final. Então ele diz que se um sistema for estável, dá para encontrar o valor de x quando t tende a zero, né? Desculpa, quando t tende a infinito, fazendo o limite da nossa função de transferência, que é aqui está representado por x de s, vezes um s, para s tendendo a zero. Esse teorema do valor final é muito útil na hora de investigar os erros de estado estacionário, né? Ou de regime permanente, né? Como vocês quiserem. Outra coisa também interessante em controle são os diagramas de blocos, né? Eles são bastante úteis quando a gente analisa várias subunidades, né? E quer ver a relação entre elas. Então aqui a gente tem a saída, né? Que é y de s, uma entrada O de s, e o y de s vai ser essa entrada vezes a função de transferência h de s. Né? Se os blocos estiverem em série, né? Se eu tiver dois blocos em série, é só multiplicar os dois, que eu tenho uma função de transferência genérica que representa todo o sistema. Se os blocos estão em paralelo, eu somo as duas funções de transferência. Beleza? Uma outra equação importante aqui é a realimentação. Então, para esse sistema, eu vou ter uma função de transferência H1 e vou ter uma função de transferência H2 que é realimentada. Né? Ela volta, ela faz um feedback para trás, é realimentada com a entrada, e assim esse sistema funciona dessa forma. Então aqui eu posso definir o erro, né? O erro que vai ser o valor de R menos o valor de Y. Né? Aqui a gente pode tirar esses valores aqui que não são interessantes para a gente não. Então vai ser o valor de R menos, vou escrever aqui então, o erro de S vai ser o valor de R de S menos H2 de S, Y de S. Né? E o Y de S vai ser o erro vezes H1. O erro de S vezes H1 de S. Se a gente substituir, né, a expressão 1 na expressão 2, a gente vai ter que o Y de S vai ser o R de S menos o H2 de S, Y de S, fechou aqui, H1 de S. Abrindo aqui, né? Então vou ter Y de S é igual a R de S H1 de S menos H1 H2 Y de S. Se eu passar esse fator somando ali, né? Então eu vou ter, e colocar em evidência, vou ter Y de S é igual a 1
mais H1 de S, H2 de S. E aqui vou ter R de S, H1 de S. Se eu isolar o Y, né, então eu vou ter aqui no final das contas o Y de S dividido por R de S vai ser igual a H1 de S dividido por 1 mais H1 de S, H2, desculpa, H2 de S. Essa equação aqui é muito importante, você já conhece. Mas ela representa como é que fica a entrada sobre a saída de um sistema realimentado. E a álgebra com equação, com o diagrama de blocos é muito importante também, já que a gente consegue estabelecer relações, né, e mudar os diagramas para facilitar a nossa matemática, né? Então, se eu quiser tirar esse bloco, né, H de S daqui, e colocar blocos aqui, representando o mesmo sistema, eu posso utilizar essa estratégia, né? Essa estratégia alternativa, que eu vou ter a mesma relação entre o 1 e y1, entre o e y1, entre o e y2. Isso aqui são outras formas, né? Aqui se eu não tiver um somador, aqui agora tem um somador, né? E aqui agora um novo jeito de representar um sistema realimentado. Nesse sistema realimentado, eu vou transformar ele em uma realimentação unitária. Então o que eu faço? É só colocar... esse aqui particularmente é muito importante, né? Se eu tiver um sistema realimentado entre H1 e H2 aqui, eu coloco 1 sobre H2 na minha entrada, e aqui vou ter um sistema em série, né? Isso pode ser interessante em algumas aplicações, quando a gente estiver trabalhando com a álgebra de diagrama de blocos. Uma outra coisa interessante também é avaliar a dinâmica, né, em função dos polos e zeros do meu sistema, né? Os polos de H de S, né, de uma função de transferência, eles determinam qualitativamente como é que vai ser a resposta dinâmica do meu sistema. E a interação entre os polos e zeros vai quantificar essa relação. Então, se o sistema é de primeira ordem, por exemplo, e possui apenas polos reais, né, cada um vai ter uma forma mais ou menos igual a essa que eu estou mostrando, né? H de S é 1 sobre S mais sigma. Se esse sigma é positivo, quer dizer que a raiz desse denominador, que é S mais sigma igual a zero, ou seja, qual o valor que zera essa minha raiz? Quando que zera esse polinômio, quando S é igual a menos sigma, né? Então, se sigma é positivo, né? Se sigma é positivo, quer dizer que meu polo é negativo, né? E se ele é negativo, ele está no semiplano esquerdo. E se ele está no semiplano esquerdo, ele é estável, né? E a resposta ao impulso desse sistema vai ser uma exponencial, né? Esse 1 aqui é a resposta ao degrau. Quer dizer que ele é válido para t positivo, t maior que zero. Então, se eu representar esse h de t aqui, eu vou ter uma exponencial decrescente. Ela começa aqui, anteriormente ela é zero, depois ela dá um degrau aqui e decai com o tempo, né, com uma constante de tempo 1 sobre sigma. Então a resposta impulso eu estou definindo aqui como 0 de t. A resposta ao degrau para mim aqui é 1 negrito de t. E essa resposta ela vai cair com cerca de 4 ou 5 constantes de tempo, né, como eu estou mostrando aqui. Então, para 4 ou 5 constantes de tempo, a resposta ao impulso desse sistema, né, aqui eu estou utilizando a função do MATLAB, eu posso considerar que ela já caiu para zero praticamente. E a resposta ao degrau desse sistema, né, ela vai seguir o degrau até chegar lá aqui no valor unitário. E ela vai crescer também lá para entre 4 ou 5 constantes de tempo, eu já atingi meu regime permanente, por um sistema aqui de primeira ordem. Num sistema de segunda ordem complexo, né, ele vai ter a forma padrão mostrada aí para vocês, né. Eu vou ter aqui dois parâmetros interessantes que são o Xi,
né? E o ômega n, né? Eles ajudam a gente a definir como vai ser a resposta desse sistema. Então a forma canônica é ômega n ao quadrado, dividido por s ao quadrado, mais 2 que si ômega n, mais ômega n ao quadrado. Os polos dessa função de transferência podem ser definidos aqui em função de um sigma e de um ômega d, sendo que o sigma é que si ômega n e ômega d é ômega n 1 menos si ao quadrado, né? Então, se esses polos forem complexos, né, eles podem ser posicionados no plano complexo, né, sendo que esse aqui é o eixo real e esse aqui é o eixo imaginário. Eles podem ser colocados aqui no meu eixo, né, no semiplano esquerdo, né, contando que eles são estáveis. Né. O meu tamanho aqui é sigma, né, como está mostrado na figura, e o meu tamanho no eixo imaginário é ômega d. Esse sigma ele fala para a gente a taxa de decaimento da resposta. Né. Está muito associado, se eu tivesse um polo real, está muito associado à taxa de decaimento. E ômega d é a frequência da oscilação de saída. Né. Uma coisa importante a salientar é que o ômega d é diferente de ômega n. Né. O ômega d é a projeção no eixo imaginário. O ômega n é o tamanho aqui, né? É como se fosse o tamanho aqui da posição do meu polo. Né. Então, daqui, utilizando Pitágoras, a gente vê que ômega n é igual a raiz de sigma ao quadrado mais ômega d ao quadrado, né, por Pitágoras aqui. É diferente de ômega n e de ômega d. Que si é definido também como a taxa de amortecimento, que é diferente da taxa de decaimento, tá? É definido como a taxa de amortecimento, e o que se tem grande influência no decaimento e no sobressinal, que a gente chama em inglês também de overshoot. E aqui estão as relações de Xi e de ômega n e ômega d. Então, para a gente ter uma noção, né, a resposta a impulso de um sistema de segunda ordem, ela vai ter o formato, vai ter esse seguinte formato aqui, né? Eu vou ter resposta a impulso. Eu vou ter um ômega n, aqui eu vou ter um sigma, que é a taxa de decaimento, né? E eu vou ter ele oscilando na frequência ômega d. Né? Vou ter esse sistema oscilando na frequência ômega d. Se eu tiver um sigma igual a zero, né, quer dizer que eu só vou ter uma oscilação. Né? Eu só vou ter oscilação, não vou ter decaimento. Então a taxa de amortecimento sendo igual a zero é a curva azul. Eu só tenho oscilação. Essa aqui é a resposta ao impulso. De acordo que eu for aumentando o sigma, eu vou aumentando a minha taxa de amortecimento. E aí eu vou deixando de oscilar, né? Na verdade, eu ainda vou oscilando, mas naquela mesma frequência. Só que eu vou decaindo, vou me aproximando do zero, já que a minha exponencial aqui tende a zero. A resposta integral é um pouco parecida, né? Só que tem mais dois termos, um de seno e um cosseno. E quando meu tempo vai para o infinito, né, eu tendo a aproximar aqui do 1, né, da resposta unitária. Exceto quando eu estou oscilando e meu sigma é zero. Então, de acordo com que eu vou aumentando aqui o meu sigma, eu vou tendo um sistema oscilatório, né, criticamente amortecido, né, ou subamortecido, e assim por diante. Então, aqui é uma figura interessante que mostra pra gente como é que é a resposta ao impulso dependendo da localização dos polos. Né? Então, no lado direito é a localização da resposta ao impulso e o lado esquerdo é a resposta ao impulso e o lado direito é a resposta ao degrau. Então, se eu tenho um polo, o x aqui é o polo, né? Os zeros representam um plano complexo como uma bolinha. Né? Então, eu estou olhando aqui só os polos. Se eu tiver um polo real no semiplano esquerdo, né? Que esse aqui é o semiplano esquerdo, esse aqui é o semiplano direito. Aqui a mesma coisa, semiplano esquerdo, semiplano direito. Então, se eu tiver um polo no semiplano direito, eu estou adicionando uma resposta qualitativamente assim, eu estou decrescendo. Né? Toda vez que eu tenho um polo no semiplano esquerdo e real, eu estou decrescendo.
Isso aqui é a resposta ao impulso, né? Se eu tiver uma resposta degrau, né, eu vou me aproximando cada vez mais do degrau aqui. Ó. Eu vou me aproximando cada vez mais do degrau, quando eu tenho um polo no semiplano esquerdo. Se esse polo ele se aproxima da origem, a minha taxa de decaimento ela diminui, né? Eu caio mais devagar. Né? E da mesma forma, aqui eu subo mais devagar, quando eu tenho um polo mais próximo da origem. Né? Quando eu caminho com esse polo aqui para a origem. Se, por outro lado, esse polo ele está no semiplano direito, né? Eu vou ter uma taxa, uma exponencial aqui na verdade subindo. Né? Eu vou ter um sistema instável. Lá para o infinito, esse cara aqui ele vai para o infinito também. Então, ele vai crescer com uma taxa exponencial. Se eu tiver isso aqui para a resposta ao impulso, né? Se eu tiver uma resposta degrau, eu também vou ficar instável. Eu vou para o infinito. Se eu caminho com esse polo mais ainda para o lado direito, né? Se eu coloco cada vez mais ele para o lado direito, eu vou subir cada vez mais rápido, né? Tanto no impulso como no degrau. Se por outro lado eu tenho esse polo exatamente aqui na origem, né? Que é um integrador, né? 1 sobre S. Então a resposta ao impulso de um integrador, na verdade, é 1. Então eu tenho um degrau. Esse integrador vai manter aqui um degrau. Se eu tenho a resposta ao degrau de um integrador, ele vai para o infinito. Se eu tiver só um integrador, ele vai integrando até chegar no infinito. Agora, se eu tiver um sistema que só tem que tem parte real, né, nula, e parte imaginária, ele tem algum valor, né? Lembrando que polos só aparecem conjugados, né? Então se eu tenho um polo aqui, quer dizer que eu tenho um polo aqui embaixo também. Então eles só aparecem em forma de complexo conjugado em sistemas reais, né? Então se eu tiver um polo conjugado e ele tiver parte real nula, quer dizer que eu estou oscilando, né? Então que eu vou oscilar numa determinada frequência. Se eu der um impulso. E se eu der um degrau, eu vou estar oscilando em uma determinada frequência, mais aqui uma constante, né? Que é o meu degrau. Eu vou estar oscilando ali em torno daquele meu degrau. Se eu subir com esse polo complexo conjugado, né, na minha frequência, aumentar a minha frequência, eu vou estar aumentar a minha distância da origem. Né? Quanto mais para cima eu for, maior vai ser a minha frequência, que eu vou oscilar. Tanto para o impulso quanto para o degrau. Né? Só que no degrau vai ter uma diferença que eu vou ter um offset aqui na minha curva. Agora, se esse polo se desloca, né, para mais à esquerda, ou seja, aqui ele vai ter uma parte real e aqui uma parte imaginária, eu vou ter a oscilação, né, multiplicada por um decaimento. Né? E esse decaimento ele tem a ver com a parte real e a oscilação tem a ver com a parte imaginária. A mesma coisa, isso aqui é um impulso, né? A mesma coisa para o degrau. A menos que o degrau eu vou ter aqui uma constante. Né? Então eu vou ter aqui um sobressinal, né? Posso ter um sobressinal e vou amortecendo, né? Vou amortecendo essa entrada. Agora, se essa parte real ela é positiva, né? Então eu venho aqui para essa parte positiva, eu vou ter a mesma ideia, né? Só que agora eu vou ter a minha exponencial crescendo. Né? Minha oscilação, eu vou ter ainda uma oscilação em uma determinada frequência, mas vou ter uma exponencial crescendo. Então, para esse vídeo é só, pessoal. Eu espero que seja útil para lembrar os principais conceitos para vocês e até a próxima.